Ok, meus amigos, estamos aqui com mais uma aula de Química para vocês, certo? Alunos do segundo ano do Colégio Cidadão Cidadã, tá? Olha só, antes de a gente começar a nossa aula, eu queria agradecer então, tá? A oportunidade de estar com vocês, né? Estou com saudade das nossas aulas presenciais, porém temos que matar a saudade com essas aulas online, certo? Até o dia 30 vamos ficar com vocês com essas aulas temáticas, aulas online, questões de prova, em que, nesta aula de hoje, nós vamos ver a parte teórica dos grupos funcionais e alcanos, que é questão da nossa próxima prova, que é o conteúdo da nossa próxima prova. Vocês vão receber também uma tarefa, que eu intitulei até de tarefa santa, certo? Tarefa santa, vocês vão fazer essas questões e aí nós vamos fazer o comentário, pessoal, o comentário dessas questões com vocês aqui, certo? Então, primeiro nós vamos trabalhar o assunto, o conteúdo teórico. Em cima do conteúdo teórico, vocês vão tentar fazer a lista de exercícios que vai ser colocado para vocês. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção nas informações, nas dicas cidadão, tá? Tudo isso aí é importante para nossa aula. Vamos lá então. Essa tabela você já tem em caderno, já mostrando para vocês, porque sempre vai ser cobrado na parte da química orgânica, certo? São as funções orgânicas. Os hidrocarbonetos, por exemplo, pessoal, são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Aqui são os tipos de hidrocarboneto que nós temos, ó. Alcanos, alcenos, alcinos, né, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Todos esses aqui nós vamos estudar. Nós vamos estudar hoje apenas os alcanos. Depois a gente vai estudar os alcenos, alcadinos, até chegar nos aromáticos. Mas eu coloquei a tabela dos hidrocarbonetos para indicar para vocês que hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio, tudo bem? Aí temos também as funções oxigenadas. Olha aí, ó, as principais funções oxigenadas. Álcool, como é que você identifica um álcool? É hidroxila em carbono saturado. Esse R é um radical, pode ser 1, 2, 20 carbono, não me interessa. Interessa que a hidroxila está ligado num carbono saturado. Aldeído é C-OH. Cuidado que eles podem colocar assim, ó, CHO. Cetona é C-O em carbono secundário. Enol é hidroxila em carbono insaturado com dupla ligação, certo? Se fosse hidroxila em carbono saturado é álcool, tá bom? Ácido carboxílico, você já conhece, é C-OOH, C-OOH ou então COOH, né? O éter é o oxigênio entre carbono. Nós estamos vendo aqui as funções oxigenadas, certo? Fenol é hidroxila ligado diretamente a um anel benzênico, a um anel aromático. Éster é C-O. Nós vamos tentar identificar as funções orgânicas nas questões. Anidrido de ácido carboxílico, tá? É um C-O, tá? Ligado, 2 C-O ligado a um oxigênio. Tá? Um oxigênio ligado a 2 C-O é o chamado anidrido de ácido carboxílico. Tudo bem? Temos também as funções nitrogenadas. Você tem as aminas, ó, e a amida. Observe que a amina não tem oxigênio, a amida tem, ó. Aqui tem um tipo de amina, né? A amina primária, ó, NH2. Eu posso ter o nitrogênio ligado a 2 radicais, que seria uma amina secundária. E o nitrogênio, como pode fazer até 3 ligações, pode estar ligado até 3 radicais. Amida é C-OON ou CONH2. Nitrocomposto, esse talvez seja o mais simples de você observar, né? NO2 ligado a carbono. Nitrila ou cianeto é CN e isocianeto ou isonitrila é NC. Tioálcool não é irmão do seu pai nem de sua mãe, mas é chamado de tioálcool. É quando substitui o oxigênio por enxofre. Tioálcool também é chamado de mercaptana. Tioéter, se fosse oxigênio aqui era um éter, mas como substituiu por um enxofre vai ser um tioéter. Ácido sulfônico, que é SO3H. Temos também o sulfóxido, né? E a sulfona, mas esses dois aqui não têm tanto interesse, até o ácido sulfônico sim. Então essas são as principais funções orgânicas que vão ser trabalhadas, inclusive, na nossa lista aí da tarefa santa que vocês vão receber, tá? na segunda-feira, né? Hoje, né? Vamos lá. Temos também os compostos organometálicos. Os compostos organometálicos, ó, temos o composto de Grignard, o composto plúmbico e Frankland. Composto de Grignard é magnésio ligado a X e ligado a carbono. Esse X é um halogênio.
Pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo. Astato não, porque é um pouco reativo. Chumbo. O chumbo, ele é tetravalente, está ligado a 4 radicais. Pode ser 4 radicais iguais ou diferentes, presença do chumbo. E Frankland é o zinco entre carbonos. Haleto orgânico. Aqui você tem um halogênio X, pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, ligado a carbono. Por exemplo, aqui nós temos o cloreto de metila e o brometo de fenila. E temos os sais orgânicos, né? Sal orgânico é C+O ligado a um CAT, a um metal, certo? Inclusive essa ligação aqui é iônica. Um exemplo, C+O-Na. Esse Na aqui representa o metal. Então nós temos aí as principais funções orgânicas que serão cobradas aí em provas e em atividades. Bom, nós vamos começar a função hidrocarboneto. Vamos estudar os alcanos, mas primeiro vamos saber o que é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas de carbono e hidrogênio. Todo e qualquer composto, pessoal, seja ele qual for, se só tiver carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Eu coloquei várias estruturas aqui, ó, com ligações simples, com ligação dupla, cadeia fechada, não me interessa. Tudo isso aqui são hidrocarbonetos e nós vamos conhecer. Tá? Nós já vimos que eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Não é? Pois aqui está, ó, os alcanos, pessoal, apresentam apenas ligação simples, cadeia aberta com ligação simples. Alceno é cadeia aberta com ligação dupla, depois vamos estudar os alcenos, hoje vai ser só os alcanos. Alcinos, ó, cadeia aberta com ligação tripla. Alcadi, di é 2, ena é dupla, duas duplas. Ó. Aí tem os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Temos aqui os ciclanos, certo? Cadeia fechada com ligação simples. Cicleno, cadeia fechada com ligação dupla. E os compostos aromáticos. Esse, portanto, são todos os hidrocarbonetos. Porém, nós vamos estudar passo a passo cada um deles. Hoje nós vamos estudar os alcanos. Para isso eu coloquei até aqui para ficar melhor de você entender. Ó. Cadeia alifática é a mesma coisa que cadeia aberta. E ciclo ou cadeia fechada. Então, olha só, alcanos, tem alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Todos eles são de cadeia o quê? Aberta. Ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Vamos já colocar os aromáticos. Pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, ó, que an significa ligação simples, en é dupla, in é tripla, dien, duas duplas, certo? Então aqui, ó, eu posso fazer isso, ó. Olha como ficou legal aqui, ó. Esse an representa ligação simples, en representa ligação dupla e in tripla. Então nós temos todos os hidrocarbonetos aqui, ó. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Porém, como eu já falei, aqui é só a divisão. Hoje nós vamos estudar, inclusive para a nossa primeira prova, vai ser até alcanos. Então nós vamos estudar aqui os alcanos. Ó. O que são alcanos? Alcanos são compostos parafínicos também, chamados de alcanos ou compostos parafínicos. São hidrocarbonetos, como eu coloquei aqui, ó, alifáticos e saturados. O que é alifático? Cadeia aberta. O que é saturado? Que só tem ligações simples. Então, qualquer hidrocarboneto de cadeia aberta que só tiver ligações simples é um alcano. A fórmula geral. Pessoal, é muito importante essa fórmula geral. Vamos prestar atenção, inclusive nesse exemplo. A fórmula geral para qualquer alcano vai ser CnH2n mais 2. O que é que está dizendo essa fórmula aqui? Ó? Que o número de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2. O N é o número de carbono. Digamos, se fosse 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então a fórmula seria C3H8. Mas, professor, e se vier para mim descobrir a fórmula? Você tem que fazer dessa maneira. Um alcano apresenta massa molecular igual a 58 gramas por mol. Qual sua fórmula molecular? Vamos lá, então? Eu faço assim, ó. Primeiro tem a fórmula geral aqui, ó. CnH2n mais 2, você vai igualar a 58, que foi a massa que ele deu na questão, pessoal. Meus amigos, ele fornece aqui a massa do carbono, que é 12, e do hidrogênio, que é 1. Você não precisa saber a massa de carbono e de hidrogênio, é fornecido. Então eu fiz assim, ó. O carbono é 12. 12 vezes N vai dar 12N. O hidrogênio é 1, ó. 1 vezes 2N dá 2N. Certo?
mais 2 igual a 58, né? Eu já coloquei logo assim, ó, esse mais 2 passando para o outro lado, ó, vai ficar 58 menos 2. Então, 12n mais 2n é igual a 14n. 58 menos 2 vai dar 56. Entenderam o menos 2, né? Se aqui está mais 2, passou para o outro membro, menos 2. Ó. Se 14n, aliás, é igual a 56, quem é o n? É 56 dividido por 14. Então, o n é 4. Pessoal, se o n é 4, você vai substituir. Ó. Aonde tiver n nessa fórmula aqui, olha aí, onde tiver n, nós vamos colocar 4. Então, vai ficar C4, ó, aí 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a resposta vai ser C4H10. Observe, ó, 4 carbonos, qual é o dobro de 4? 8 mais 2, 10. Então, o número de hidrogênio é o dobro mais 2. Tudo bem? Questão bem simples, mas importante para as nossas futuras pretensões. Tudo bem? Depois vamos ver com calma aí a resolução dessa questão. Pessoal, nós temos aqui também, importante que você saiba, tá, os prefixos que serão utilizados, não só para os hidrocarbonetos, mas para qualquer questão, qualquer composto, você vai utilizar os prefixos. Ó. Tá, indica a quantidade de átomo de carbono presente na cadeia, é o prefixo. Por exemplo, se eu tiver um carbono, o prefixo é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é nono, 10 é dec. Porque se você juntar aí, vai formar o nome, certo? Vamos lá? Vamos fazer o nome aqui para vocês, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, que é um alcano, ó. Tá? O prefixo para um carbono é met. Como só tem ligações simples, é an. E a terminação do hidrocarboneto é o. Certo? Então está bem aqui, ó. Vou mostrar novamente. Está aqui o prefixo. O intermediário indica as ligações, pessoal. Se só tiver ligação simples, é an. No caso, o alcano é an. E a terminação é o. Então tá aí. Prefixo para um carbono é met. Só tem ligações simples, é an. E a terminação é o. Metano. Ok? 2 carbonos, ó, com ligação simples, isso aqui é um alcano. Cadeia aberta com ligação simples. Ó. 2 carbonos, o prefixo é et. Só tem ligações simples, é an. E a terminação é o. Então, como é que fica o composto? Etano. O composto fica sendo etano. 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Só tem ligações simples, é an. E a terminação vai ser o. Então, o prefixo, o nome do composto vai ser o propano, certo? O metano, pessoal, metano e etano constitui o gás natural do petróleo, certo? 4 carbonos, ó, com ligação simples. 4 carbonos, o prefixo é but. Só tem ligações simples e a terminação é o. Butano. Quando se fala em butano, você lembra logo do gás de cozinha. Mas o gás de cozinha não é só butano, não, tá? É uma mistura de propano e butano. Como esses gases não têm cheiro, coloca-se mercaptana, que tem um cheiro de ovo podre, né? Ok? O cheiro de gás de cozinha diz respeito ao enxofre presente lá no gás mercaptana. 5 carbonos. Você tem 5 carbonos. Ó. Então você tem aí pent, tá? São 5 carbonos. An é ligação simples e O. Então você tem aí o pentano. Eu coloquei os 5 primeiro. Veja que só tem cadeia normal aí. Depois a gente vai aprender as cadeias ramificadas. Ó. Então você tem aí metano, etano, propano, butano e pentano. Se fosse 6, hexano, 7, heptano e assim sucessivamente. Pois muito bem, já que nós conhecemos aqui a nomenclatura de cadeia normal, nós vamos conhecer os radicais para fazer. Os radicais são as ramificações para fazer. Ó. Radicais, ou também chamado de grupos substituintes. A nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra. Você vai colocar o prefixo, que indica o número de carbonos. Ó. A terminação por radical, pessoal, é il ou ila. Il ou ila. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, era CH4, tirou o hidrogênio e ficou CH3 com a valência livre. Ó. Esse tracinho aí é chamado valência livre, é o que vai ligar na cadeia principal. Ó. Prefixo para um carbono é met, terminação il. Então fica metil. Pode ser também chamado de metila. Esse é o radical metil ou metila. Sem os radicais, fica inviável você fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada. 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2? É et, ó. Com a valência livre é il. Então vai ficar etil ou etila. Terminação sempre é il ou ila. Então
Então nós já vimos dois radicais com um carbono, que é o metil, com dois carbonos, que é o etil. Vamos ver com 3 carbonos. 3 carbonos tem duas propostas aqui para vocês. Os dois são chamados de propil. Mas observe que a valência livre desse primeiro está no meio, no carbono secundário, e o outro está no carbono da extremidade. Então aqui é obrigatório colocar os prefixos. O primeiro é obrigatório, pessoal, chamado de isopropil. Também pode ser chamado de sequipropil. Iso é porque é igual distância para duas extremidades. Iso é igual distância para duas extremidades. Mas lembrando que pode ser também chamado de sequi. E esse aqui, quando a valência livre estiver na extremidade da cadeia, é N-propil. O N é facultativo. Coloca se quiser, certo? Se quiser. Então nós temos mais 2 radicais aí. Já conhecemos o metil, o etil, agora o isopropil e o N-propil. Nós vamos já fazer umas questõezinhas aqui com vocês. E com 4 carbonos, você tem lá, 4 carbonos é but. Valência livre vai ser il ou ila. Como ela está na extremidade é o N, N-butil. O N aqui é facultativo. O outro aqui, sec, esse não pode ser chamado de iso, porque não está à mesma distância das extremidades. É sec porque a valência livre está no carbono secundário, chamado então de sec-butil. Mas ela pode estar aqui distante de duas extremidades. É o isobutil, isobutil. E temos também o tercibutil, que é quando a valência livre está no carbono terciário, térce de terciário, tercibutil. Então, com esses radicais em mão, eu posso fazer o nome de qualquer alcano de cadeia ramificada. Vamos lá? Vamos primeiro para esse aqui. Eu quero descobrir, pessoal, quem é esse radical 1, o 2, o 3 e o 4. Todos eles são radical butil, porque tem 4 carbonos. Olhe só para o radical, olhe só para essa parte que está circulada aqui, no radical 1. Tá? Esqueça esse carbono. Então você tem 1, 2, 3, 4 e a valência no carbono terciário. Esse aqui é o tercibutil. O 2, a valência livre está no carbono secundário. Olhe só para o radical. Então aqui é o sec-butil. O 3, observe que a valência livre está equidistante de duas extremidades. Então é o isobutil. E aqui a cadeia está normal. Valência livre em cadeia normal é N, é o N-butil. Então, respectivamente, o 1 é chamado de tercibutil, o 2 é sec-butil, certo? O 2 é sec-butil, o 3 é o isobutil e o 4 é o N-butil. Portanto, ficou letra D, certo? Aqui é só uma prévia do que vai acontecer para a tua lista. Essa questão não está na atividade, certo? Vamos lá. Pessoal, olha só, agora vamos aparecer aqui como é que descobrir a cadeia principal. Né? A cadeia principal é a sequência de maior número de carbonos. Maior número de carbonos com maior número de insaturações, certo? E ramificações. Essa é a cadeia principal. Não entendi, professor. Por exemplo, meus amigos, se eu tenho isso aqui, a maior sequência de carbonos aqui é a cadeia principal. Conte comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a maior sequência, não precisa estar em linha reta não. E o que está ligado à cadeia principal são os radicais. Depois a gente vai ver o nome desses radicais, certinho? Vamos ver outra aqui. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são chamados de radicais. Por exemplo, aqui é a cadeia principal, né? Que está marcada aí, a cadeia principal. Observe, não precisa estar em linha reta não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos. Aqui são radicais, o radical etil e o radical metil. Na cadeia principal tem 7 carbonos. E nós vamos aprender agora, pessoal, a fornecer o nome, o radical metil, que é o CH3, e aqui o radical etil. Com a cadeia principal e com os radicais, você formula o nome do composto. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo aqui. Olha aí, primeira coisa é determinar a cadeia principal, pessoal. Eu vou encher a tela aqui para a gente mostrar direitinho para vocês. Preste atenção. Primeira coisa a fazer. Você tem aqui, determinar a cadeia principal. É a maior sequência de carbonos. Está aqui, 7 carbonos. É a maior sequência. Depois, numerar. Pessoal, a numeração tem que ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do radical. Por que eu comecei a numerar aqui o carbono 1? Porque esse carbono 1 aqui está mais perto desse radical do que esse aqui desse outro, do radical etil. Então, o radical metil está mais perto aqui do carbono 1.
tem que escolher sempre os menores números. O nome dos substituintes precedido do número de carbono da cadeia principal ligado à ordem alfabética. Se você tem o radical metil e o etil, primeiro é o M. Aliás, primeiro é o E, depois é o M. É a ordem alfabética, é a nomenclatura oficial, pessoal. E por fim, o nome da cadeia. Vamos lá montar a cadeia, o nome da cadeia? Olha aí, pessoal. Eu identifiquei para vocês aqui já os radicais, certo? Tá bem legal, né? Os radicais aqui, ó. O metil está no carbono 3. Mais uma vez, por que eu iniciei aqui? Inicia a partir da extremidade mais próxima do radical, certo? Esse carbono 1 está mais perto do radical metil. Então, ó, os números indicam posições, pessoal. O etil está no carbono 4, ó. Esse aqui que é o etil. Então você tem lá 4 etil, 3 metil. Eu estou dizendo que tem um radical etil no carbono 4, etil esse com 2 carbonos, ó, e o metil no carbono 3. Não tem mais radicais. A cadeia principal tem 7 carbonos, é hept. Só tem ligações simples, é AN, e a terminação do hidrocarboneto. Portanto, ficou 4 etil, 3 metil, heptano é o nome desse composto. Perfeito? Para isso, olha só, eu coloquei aqui uma questão para a gente fazer. Mas aqui eu quero o seguinte, eu não quero o nome do composto, depois a gente vai ver o nome. Dado o composto, a soma dos números que localizam as ramificações na cadeia. Tá? Vamos lá. Primeira coisa a gente tem que fazer é numerar a cadeia. Comece a numerar sempre da extremidade mais próxima dos radicais, pessoal. Observe, eu estou começando aqui, porque se eu começo aqui eu tenho 2 radicais no carbono 2, aqui eu só teria 1, ó. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Então eu tenho um radical no carbono 2, que é o metil, no carbono 2 e no carbono 4. Ele quer, olha como é que está a pergunta, a soma dos números que localizam as ramificações. Ó. Então vai ser 2 mais 2 mais 4. Ó. 2, aqui é um radical na posição 2, ó. Outro radical na posição 2. E na posição 4 tem outro radical. Portanto ficou 2 mais 2, 4. Com mais 4 vai dar 8. A resposta aqui seria a letra C. Eu não estou pedindo o nome do composto, mas o nome do composto, se você quiser, seria 2,2,4-trimetilpentano. Tá? Nós vamos ver futuramente essa nomenclatura aqui desse composto. Bom, e aqui nós temos, né, já respondido aqui, para montar aqui a cadeia para vocês. Olha aí, ó. Aqui eu montei uma cadeia, certo? Já escolhi, pessoal, aqui já foi escolhido a cadeia principal, a maior sequência de carbono. Pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porque se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também daria 5, só que sobraria só 2 radicais. Assim, tem 5 e sobram 3 radicais. Quando empatar em 2 ou mais sequências, faça a opção pela sequência que sobrar mais radicais. Mais uma vez, por que eu comecei a numerar a partir desse carbono? Porque o radical metil está mais perto dessa extremidade. Ó. Então ficou o metil na posição 2, tem outro metil na posição 3. E aqui é o etil na posição 3 também. Ó. Então ficou assim, ó. 3 etil em ordem alfabética. Eu tenho um radical etil na posição 3. Aí eu tenho 2 radicais metil. Tem um na posição 2 e outro na posição 3. Quando os radicais são repetidos, você separa por vírgula. Se são 2 radicais metil, vai ficar dimetil. E o nome do composto vai ser pentano. Então a resposta vai ser a letra B. 3 etil, 2, 3 dimetil, pentano é a estrutura aí. Certinho? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de alcanos, certo? E olha só, eu vou até voltar essa bolinha aqui, você vai dizer para o pessoal do segundo ano, aí vai dizer assim, eu vou passar. Diga assim, com força, eu vou passar. E pessoal, olha só, mais uma vez estamos num momento muito difícil, né? Que a humanidade passa, tá? Nunca passamos por momentos tão difíceis, né? Quanto agora, de ficar isolado, isolamento social. Mas nós estamos com saudade na nossa presença em sala de aula, segundo ano, tá, do Colégio Cidadão Cidadã. Mas voltaremos em breve, pode ter absoluta certeza. E vamos sair bem mais fortalecido, tá, dessa pandemia, dando valores a coisas que às vezes a gente não dava valor. Por exemplo, até nossas aulas presencial, você vai dar mais valor agora, certo? Então não esqueça, ó, tudo podemos naquele que nos fortalece. E é naquele com letra maiúscula, porque nós vamos com certeza vencer essa pandemia. Então que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Quero dar um abraço e um beijo aí para o pessoal do segundo ano do Colégio Cidadão Cidadã. Forte abraço,
e fiquem com Deus.